Como que eu comecei a fazer pão de fermentação natural na minha casa? Eu era dentista, eu não comecei fazendo pães na minha vida. Eu nunca tive esse contato logo profissional com o mundo dos pães. Eu era dentista, me casei e eu sempre tive alguns problemas relacionados à enxaqueca e alguns problemas de pele. Com o tempo, pesquisa e visita para vários médicos, acabei descobrindo que eu tinha uma certa intolerância e um problema autoimune. Então ele fez a remoção da farinha de trigo da minha vida, das minhas receitas, dos meus pães. E nessa época eu já estava cursando gastronomia. E, curiosamente, eu já estava fazendo pães para vender. Fazia os pães na minha casa e vendia. Além de outras coisas também que eu fazia, que depois, com o tempo, eu fiquei me dedicando somente aos pães. E aí eu fiquei bastante tempo sem farinha de trigo. Fiquei aproximadamente mais de 5 anos sem farinha de trigo. Quando a minha saúde começou a melhorar, ele falou para mim assim, meu médico, olha, a gente pode reintroduzir a farinha de trigo, mas tem que ser com um pão muito especial. Um pão que tem um processo e uma maneira de ser feito como era o pão antigamente. Um pão que não faz mal para o sistema das pessoas, para o sistema digestório, para o intestino, né, para problemas de enxaqueca, problemas de estufamento. Aí eu perguntei que pão era esse, e aí ele me explicou sobre o pão de fermentação natural, pediu que eu revisitasse meus conhecimentos, que eu desse meu jeito de me atualizar, e eu fui logo correndo atrás de fazer. E aí eu voltei a fazer os pães de fermentação natural na minha casa. Lógico que a gente tem uma enferrujada inicial, mas eu desenferrujei, e aí naquela época eu percebi que as pessoas pouco falavam, né, sobre esse estilo de pão em casa. Lá fora se falava muito, mas aqui no Brasil não se falava. E as pessoas tinham muita dificuldade. Então eu comecei a colocar em prática toda a minha metodologia que eu já tinha de trabalho, porque eu tinha um trabalho longo que eu fiz com outros tipos de farinha, então eu apliquei e adaptei, né, para a minha vida com farinha de trigo, desenvolvi toda uma maneira prática, fácil e mais rápida de fazer numa realidade doméstica e resolvi ensinar. Porque esse pão, eu percebi que quando as pessoas fazem na casa delas, elas realmente mudam a maneira de ver a alimentação delas como um todo. E não adiantava eu querer virar uma fábrica ou uma grande padaria, porque eu nunca ia ser capaz de atender todo mundo no mundo inteiro. Isso é impossível. Eu acho que educar e ensinar é entregar muito mais e conseguir transformar e impactar a vida de milhares e milhares de famílias pelo mundo inteiro, como a gente faz hoje em dia. Então, eu gostaria que você se dedicasse a dar os primeiros passos ou se aprofundasse e fizesse o seu próprio pão na sua casa de fermentação natural. Você vai ver como que a sua saúde vai melhorar e como que todo o contexto em volta de você também muda.